Olá, um, dois, três, testando, testando, um, dois, três, testando, um, dois, três. Olá, todo mundo. Um, dois, três, testando. Bora lá, Cristiano, faz o pedido para entrar aí. Um, dois, três, testando. E aí, meu irmão? Opa, e aí, como vai? Tá me ouvindo bem? Tô bem, sim, você. Excelente, tudo em paz. Então, e aí, como é que tá essa força? Feliz, vamos lá. Tô até feliz esse dia, E o frio, tá muito frio aí em Jardinópolis? tá frio. Tá, Tá né? muito frio. Nossa, esses dias aqui tá complicado, viu? E o pessoal, Imagina. tá demais mesmo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar aí. Já temos uma assistência aí, olha só. Olha quem é. Tudo bem, Gisele? Então vamos deixar o pessoal começar a entrar aí, a gente começa a falar já. Já disse também, já entrou. Bem-vinda, Mãe, Dirce. É, tá, o pessoal vai chegando aí, né? O pessoal vai chegando vamos, aí. vamos lá pra gente não ficar aqui sozinho. Oi? Pra gente não ficar aqui sozinho, né, Godoy? Por favor, que tenha gente. Pois é, né? Não, não, vamos entrar sim. Então vamos começar aí, eu vou fazer uma pequena apresentação. Pessoal que já entrou, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma live diferente. Hoje eu não vou falar de atrativos, não vou falar de destinos. Eu vou falar o outro lado da viagem. Vou falar com um passageiro. Um passageiro que acabou se tornando meu amigo, casado com a Gisele, pai da Maria Rita e do Herbert, agitador cultural, atleta e, claro, viajante. Bem-vindo, Cristiano Lelé, Valeu, bem-vindo à Godoy. live. Prazer estar com você, cara. Obrigado pelo convite. Primeira live minha, hein, cara. Me ajuda aí. É a primeira. Fala um pouquinho mais perto do microfone só. Hoje é minha primeira live, então você me ajuda aí, hein, Godoy? Não, vamos lá. Vamos lá, é um bate-papo aqui entre amigos. A gente tem uma história muito engraçada dessa amizade, que eu fiz um trabalho para um projeto chamado Roda São Paulo, e eu fiquei lá em Ribeirão Preto. E o Cristiano e família são de Jardinópolis, uma cidade ali perto. E aí, um belo dia, logo no comecinho, eu chego para trabalhar no meu roteiro. Estava trabalhando com ônibus double decker, né, aqueles de 2 andares, e chega na hora de sair, está lá o Cristiano, a Gisele, a Maria Rita e o pai do Cristiano. E mais ninguém. E foi assim o nosso passeio, porque com a gente não tem enrosco, né, Cristiano? Ei, Embarcamos foi tudo nós quatro, Cristiano, Gisele, Maria Rita, embarcamos nós cinco naquele ônibus de 56 lugares, subimos lá no janelão e curtimos o dia inteiro, um roteiro bem bacana. Faz o quê? Uns três para ir para anos? cima, para voltar para embaixo, lembra? É verdade. Fomos aproveitando tudo que o ônibus tinha. Você lembra quantos anos faz, Cristiano? Faz uns 7 anos já isso, viu? Nossa, Eu acho que foi em 2013. nossa, bastante, hein? Então, e de lá para cá, toda vez que o Cristiano aparece aqui por São Paulo, ele vem bastante, ele participa da São Silvestre, participa de eventos culturais,
E toda vez que ele vem para cá, a gente se fala, e se eu estou aqui, se eu não estou viajando, a gente vai tomar um café, vai botar o papo em dia. E é assim que a gente se conheceu e fez a nossa amizade. Cristiano, eu vou te fazer uma pergunta aí para a gente começar. Queria saber o que significa para você viajar. Olha, Godoy, eu acho que assim, tem vários tipos de turistas, né? Tem turista que vai para descansar. Eu gosto de conhecer a cidade, eu gosto de explorar o máximo que eu posso da cidade. Então eu não sei se eu volto lá, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de voltar nessa cidade. Então, para mim, eu gosto de conhecer. Você sabe que essa atitude minha, esse jeito de ser turista, eu fui descobrir só na nossa lua de mel, cara. Quando eu casei, era moda ir para Natal. Todos meus amigos iam para Natal. Nossa, tem que ir para Natal, tem que ir para Natal. Então tá, vamos para Natal. Aí chegamos lá, primeiro dia, cara, sentamos na praia. E graças a Deus eu casei com uma mulher igual eu, né? Ainda bem que eu casei igual eu. Vou baixar aqui um pouco aqui, que eu acho que tá dando microfone. Tá dando pra ouvir bem aí, Godoy? Agora tá. Mais perto assim é melhor. Tá. E aí, a gente foi lá, ficamos o dia inteiro na praia e falou, meu, isso não é pra mim, viu? Isso não é meu estilo. Mas tá dando eco aí, Godoy? O que você acha que eu faço aqui, cara? Não, continua. Continua aí, não se mexe muito para. Aí ele fixa. Pode falar, pode falar. E aí, então, eu falei pra Gisele, falei, meu, isso aqui não é pra gente não, cara. Aí, no outro dia de manhã, a gente acordou, chamamos o garçom, falei, cara, a gente quer que você nos fale tudo que tem de bom para conhecer na cidade. Coloca aí o ônibus que tem que pegar e o que tem que fazer lá no centro de Natal. E o restaurante que você almoça. Eu quero que você me fala onde você almoça. Aí o cara ficou meio assim, né, cara? A gente tava no resort lá, né? Falei, não, cara, mas eu almoço num restaurante simples lá. Falei, cara, não importa, é isso que a gente quer. Eu quero conhecer onde você almoça. E aí ele passou lá no restaurante Panela Velha, chamava o restaurante. Aí nós fomos. No outro dia pegamos o ônibus e fomos pro centro de Natal. E a gente começou, cara. Começou a conhecer a cidade, ir no restaurante que o pessoal de lá vai. E nós ficamos a semana inteira conhecendo o Natal. Foi a última vez que nós fomos pra praia, Godoy. Nunca mais fomos pra praia. Dali em diante, só turismo urbano, só conhecendo cidade. Só isso que a gente buscou fazer desde então. Ah, legal. E me diz uma coisa, e quando você faz essas excursões aí pelas cidades, né? Qual é o seu maior interesse? A história, né, cara? Eu gosto de conhecer muito a história da cidade. Eu acho que toda cidade, cara, ela é turística, né, Godoy? É uma coisa que eu sempre brigo muito para dizer. Toda cidade é turística, então toda cidade tem sua história. E quando a gente chega na cidade, a gente quer conhecer o máximo que ela pode nos proporcionar, esmiuçar o máximo ali da história, conhecer onde as pessoas passaram. E eu faço isso até na minha cidade mesmo, é uma coisa que eu faço muito aqui. Inclusive, essa semana, descobri que o Oswald de Andrade esteve em Jardinópolis, eu não sabia disso. Então, aí eu fui no lugar onde o Oswald de Andrade esteve e eu já olho esse lugar com um olhar diferente, sabe? Um olhar realmente de turista lá dentro da minha cidade. Ah, legal. Eu acho que eu sou suspeito para falar que eu gosto muito da parte histórica também, né? Eu gosto Vou colocar o fone aqui, só um minutinho, Godoy. Oi. Vou colocar o fone aqui, peraí. Ah, tá bom. Vê se melhora aí. Dá para escutar melhor aí? Acho que agora também melhorou bem. Beleza. Ficou mais nítido o som. Então, eu também sou suspeito. Eu também sou suspeito, né, para falar, porque eu gosto muito dessa parte histórica também, né? E eu sei que você gosta muito aqui de São Paulo também, né? Você veio bastante para cá. Como é que é essa sua relação com São Paulo? Olha, eu falo para as pessoas que deve ser coisas de vidas passadas, viu, Godoy? Não tem explicação o que eu sinto nessa cidade, cara. Eu gosto demais de São Paulo. É uma cidade que, quando eu chego a ela, me energiza. E é também a questão histórica também, cara, que tudo acontece aí, né?
É Tudo verdade. acontece em São Paulo, a gente, putz, aí tem muita coisa para fazer. Esse ano eu fui 3 vezes para São Paulo até. Ótimo. No dia que deu o primeiro caso de coronavírus, aí dia 26 de fevereiro, eu estava aí até. Ah, No é? final de semana que eu estava em São Paulo, a gente Bacana. estava aí. Louco, louco para voltar, né, cara? Imagina, né? Ficar preso aqui ainda, né? É Louco para verdade. voltar. E uma coisa que eu acho legal, assim, eu vejo que você e a Gisele levam bastante as crianças também, né? Sim. Encontrei, até lembrei agora que você estava numa corrida em Poços de Caldas, eu estava com um grupo lá, aí eu fui procurar meu grupo na feirinha, quando vejo, tô de cara com a Gisele, com a Verdade, Maria Rita, né? Foi muito legal. verdade. Foi muito É, legal. E isso é legal, né, cara? Para ir incentivando a criançada, para sei. já ir se acostumando, né? É. E o mais interessante, que eu acho assim, com criança é muito fácil você agradar, né, Godoy? Porque criança quer se divertir. Sim, Não adianta você levar uma criança para Nova York, só fazer passeio de adulto. E se você levar ela aqui em Sales Oliveira, aqui do lado de Jardinópolis, aqui, você leva e ela se divertir, ela vai achar Sales Oliveira muito melhor que Nova York. ah, Então, sim, a gente sempre, quando a gente faz uma viagem, a gente sempre procura colocar no nosso roteirozinho que a gente faz, a gente procura colocar diversão para eles, para que eles se divirtam, né? sim. Maria Rita tem paixão por São Paulo. A Maria É, Rita, uma vez que a gente foi aí, estava tendo o teatro do Que Monstro Te Mordeu. Ela ficou doida, né, cara? Ela ficou doida com São Paulo. isso é muito bom, né? Já vai criando um É, público, né? Para é, futuramente, né? Aí você é. falou, você fez essa comparação aí de Nova York com uma cidade aí próxima. O que mais que tem de bacana aí que você descobriu na região? A gente, quando nós fizemos São Simão, Bento Quirino, fomos lá na Dumont, Drummond e depois tomamos o café da tarde na fazenda, né? é, E é, tirando disso, a única coisa que eu conheci, que deu tempo de eu ver aí, foi Brodowski, que eu fui num dia de sim. folga. E aí na sua região, o que mais tem por aí, assim, que você pode falar que é legal, que você descobriu aí? Eu sou um adepto do turismo regional, cara. Eu sou um defensor ferrenho disso. Eu acho que toda cidade tem que valorizar o turismo da sua cidade, cara. Porque a gente tem aqui muito que turismo é praia. Essa é a cabeça que a gente tem aqui nas cidades em volta, que é isso. Quando a gente vai nessa cidadezinha aqui do interior, na nossa região, a gente pergunta, a gente veio passear, outras pessoas até estranham, cara. Não, você veio fazer aqui que não tem nada, né? Mas toda cidade tem. Então a gente Tem, sai daqui, vai em Sales Oliveira comer um frango frito no bar do Tonho, que é tradicional da cidade. certo. Mas aqui na nossa região, você falou em Bento Quirino aí, Bento Quirino tem uma coisa interessante. Eu até estive lá antes de começar essa pandemia, porque lá a gente gosta de cemitério, né, Godoy? Uhum. Lá tem o cemitério da epidemia de febre amarela, né, cara? Que morreu quase Olha, metade da cidade e o cemitério, os mortos estão enterrados em Bento Quirino. é Mas mesmo. para quem não gosta dessa parte de turismo gótico, a gente pode até falar disso depois, a gente tem Batatais, por exemplo. Além da igreja maravilhosa, né, a igreja matriz de Bom Jesus da Cana Verde, com as pinturas do Portinari, a Hum, gente tem o Museu da Guerra, o Museu da Altamira, hum. que é o maior museu da Segunda Guerra Mundial do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Olha que Ali a bacana. diversidade que tem, a Altamira foi uma enfermeira que esteve na guerra. E ela, Certo. cara, ela foi fazer turismo na guerra, cara, porque o tanto de coisa que ela trouxe da guerra é impressionante. É um museu maravilhoso, muito bem cuidado ali em Batatais, Museu da Altamira. Muito bom. Muito bom. Isso em Batatais. Brodowski, você já conhece, tem o Museu de Portinari, um museu maravilhoso ali, Bárbaro, é, bárbaro. bárbaro. E aqui em Jardinópolis também, eu preciso falar da minha terra, né, Claro, Godoy? é isso que Porque eu quero saber, é isso que eu quero saber. aqui em Jardinópolis é uma cidade que a gente não explora, cara. Ah, bem lembrado, o Rui, meu amigo Rui, tá lembrando aqui também, a respeito de Bebedouro. Bebedouro tem um museu de carros antigos do Matarazzo. Sei. Excelente também, um museu bem legal. Aqui em Jardinópolis a gente tem um potencial muito grande para explorar e a gente não explora. A gente tem trilhas maravilhosas aqui para fazer passeio de bicicleta, de moto, de jipe, cachoeiras, tem muitas cachoeiras. Temos um turismo religioso que a gente também não aproveita, porque a maior festa da arquidiocese da Igreja Católica é aqui em Jardinópolis, que é a festa da Lapa.
Sei. é aqui em Jardinópolis. Hum, Mais de 100 anos de tradição, é aqui em Jardinópolis. sei. Então, são coisas que todas as cidadezinhas têm, cara, e as cidadezinhas não aproveitam muito, cara. Eu fico muito triste com isso. Ano passado, a gente pegou, eu e minha família, nós rodamos 10 cidades aqui da nossa região, cara. Ficamos 2 dias na estrada, rodamos 700 quilômetros, fomos em Santa Rita do Passa Quatro também, uma baita de uma cidade também, para conhecer uma igreja maravilhosa, igreja matriz linda. Porto Ferreira também tem todo um atrativo ali também, de artesanato. Então tem muita coisa aqui na nossa região para conhecer, cara. Muita coisa boa mesmo. Ah, legal. Bom, deixa eu só. Entrou um pessoal novo aí. Nós estamos sendo vistos lá nos Estados Unidos, lá em Seattle. Sandra, obrigado pela audiência aí. E, pessoal, todos vocês, obrigado aí por estarem assistindo. Hoje eu estou falando do outro lado da viagem, né? Estou falando da visão do turista, com meu grande amigo Cristiano Lelé, lá de Jardinópolis, próximo a Ribeirão Preto, lá na região de Ribeirão Preto. Então, é isso que eu queria saber, as festas que tem aí na região, né? Os atrativos e tudo mais. Ribeirão Preto dispensa apresentações também, né? Porque é uma Sim. cidade já bem mais conhecida, né? Me diz uma coisa, eu já percebi que assim, nessas suas viagens, eu lembro de você ter feito esse circuito aí, eu acompanhei pelo Facebook, né, das cidades aí com a família e tal. É, eu percebo que você gosta de fazer um turismo autônomo, né? E, e quais as vezes que você recorre a um guia de turismo? Olha a saia justa que eu vou te pôr aí. Não, mas é muito boa a sua pergunta. Porque eu acho assim, eu acho o guia ele é muito importante, eu acho que ele tem duas categorias, que você se encaixa nas duas. Eu acho que é o turista, é o guia nativo da cidade e o guia, como a gente se conheceu, onde você leva as pessoas para um outro lugar. Eu acho que não tem, quando você faz uma viagem na cidade do guia, que nem eu vou para São Paulo, eu chamo você, é outro jeito de você aproveitar a viagem. Porque você tem histórias orais, que isso você pode jogar no Google que você não vai achar. Isso é coisa sua. Isso é Uhum, coisa que os moradores da cidade têm. Então são histórias que só o guia vai poder te contar e se você fizer um passeio pela Avenida Paulista, como é o que você faz, se você fizer sozinho e fizer com você vai estar abrindo mão de perder uma oportunidade de conhecer muito mais histórias. Isso certo. eu sempre recomendo muito que você procure um guia local, eu acho importante. Porque geralmente as cidades que eu viajo, aqui as cidades pequenas, a gente não tem isso. Uhum, Eu achei até interessante, ano passado, a cidade de São Carlos, ela fez um programa muito legal. São Carlos, ela quer colocar o turismo na cabeça dos moradores da cidade. Porque, assim como eu disse, as pessoas não acreditam que tem turista, que a cidade é turística. Então, ano passado, ela fez um trabalho de divulgar São Carlos para os são carlenses. certo. E aí eu fiz esse passeio, eu vi na internet que ia ter, perguntei se eu podia ir, eu fui. Foi só eu e minha filha, só de fora, o resto era todos de São Carlos. E aí um guia da cidade foi mostrar a cidade para os moradores. E eles ficaram impressionados com a cidade que eles moram, eles não conheciam. É, Então é importante, a importância do guia nativo, ela é muito importante. E também, no caso como a gente se conheceu, tendo um guia que vai fazer essa ligação entre você e o passeio que você está fazendo, em questão de organizar esse passeio. Como a gente foi no Roda São Paulo, era um passeio de 3 cidades, cada cidade tinha 3, 4 coisas para fazer, você tinha que organizar isso, né? Os horários, você que tinha que estipular, senão virava bagunça. A gente estava lá até hoje, em algum lugar lá perdido. verdade. Então é fundamental o guia. E eu queria colocar também, Godoy, um outro profissional, que é o monitor de pontos turísticos também. Sim, Eu acho claro. muito importante valorizar. Eu vou te dar 2 exemplos, se você me permite, é horário, eu não sei como é que tá. Não, pode ir, fala, fala. A gente foi ano passado na casa do Mário de Andrade, Uhum, na rua Lopes Chaves. E para quem foi lá, cara, só tem as paredes. sim. Não tem móvel, acho que tem um móvel e uma roupa, não tem nada. Aí a gente chegou lá, aí veio o monitor
e foi nos mostrar a casa do Mário de Andrade. É emocionante para a gente que gosta de ler, né? Tá em contato com a casa que a gente leu tanto. E aí ele foi descrevendo cada cômodo daquela casa sem nada dentro. A gente ficou quase uma hora lá dentro, visualizando tudo aquilo que ele estava falando. Se não tivesse um monitor, eu tinha entrado, saído e ido embora. Não tem nada a ver. Sim. Nada a ver. E a mesma coisa, ao contrário, quando tem muita coisa também, que é a casa do Guilherme de Almeida. Que foi esse ano na casa do Guilherme de Almeida. Lá tem muita coisa. Muita coisa. A gente chegou uma pessoa junto com a gente. Aí o segurança falou assim, vocês vão querer fazer uma visita guiada ou vocês vão querer fazer por conta? Né? Aí eu e Gisele falamos, a gente quer monitorada, né? E aí a menina que estava já quero ir conhecer. E ela foi, ela andou. E a gente foi esperando o monitor chegar. Quando o monitor chegou, a gente começou a conversar com o monitor, ela já estava na frente, mas ela já veio só chegando próximo a gente, porque sozinha ela não ia ter condição de saber tudo aquilo que representa. Tem que ter um monitor, né? Exatamente. Então, eu acho que tanto guia de turismo como monitor dos locais turísticos são importantes demais para a viagem acontecer, cara. Eu tiro o chapéu para vocês e eu espero que tudo dê certo aí nesse futuro próximo. Aí. Então, são duas categorias diferentes, mas com a mesma importância, né? Porque o monitor, ele está estudando exatamente aquele atrativo. Outro dia eu levei um grupo de Campinas no Museu da Resistência. Você já foi aqui no Museu da Resistência? Ah, então você precisa ir. É um lugar que eu te recomendo. E tem toda uma história da época da ditadura. Então eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, você tem um monitor? A moça falou, tenho, vou chamar. Cara, é o que você falou. Tem muitos escritos, muitas fotos, cartazes da época, né? Mas é aquilo, se você entra, você olha e sai. Aí o monitor nos levou para uma cela, né? Todo mundo sentou nos bancos e ele também ficou falando, contando toda a história da época da ditadura, quem esteve preso, quem ficou naquela cela. Foi até emocionante, foi muito emocionante. Né? E depois de um tempo ele liberou o pessoal para conhecer. Né? Ele explicou tudo que tinha lá dentro, contou toda a história, e aí as pessoas já viram com outro olhar. Né? Sim. Eu acho que é interessante aqui na região, Godoy, a gente vai nas cidades aqui vizinhas. Assim, quanto mais a cidade se distancia de Ribeirão Preto, elas têm uma visão diferente de querer te acolher. Parece que as cidades aqui, Jardinópolis, Cravinhos, se transformaram em cidades dormitório de uma maneira que a gente vai perdendo a nossa alma, sabe? As pessoas não vão se importando muito com a cidade. E a gente fez um tourzinho aí, a gente foi em Sales Oliveira, fomos em Cajuru. Cara, você vê a receptividade das pessoas em querer te mostrar. Eu lembro que a gente estava em Sales Oliveira comendo um frango frito tradicional que tem lá. Que bom. E aí a gente perguntou para um cara, falou, cara, a gente quer conhecer aqui as coisas aqui da cidade, o que você recomenda? Ele estava com o filho dele, devia ter uns 6 anos. Aí o filho falou assim, fala para ele ir na salgaderia ali, pai, na salgaderia ali é legal, sabe? E aí eles foram indicando lugares, cara. Coisa que Jardinópolis e em Cravinhos eu também fui e eu não senti isso. Eu não senti essa coisa de querer mostrar a cidade. E tem muita história ali, que nem Cravinhos, tem o Dioguinho, né, cara? Dioguinho foi o maior assassino que essa nossa região que já viu. Se Dioguinho fosse americano, Dioguinho era filme. E as pessoas não dão muita bola para a história do Dioguinho, por exemplo, que morou em Cravinhos. Então é a falta de um guia, né? Falta um guia para estar falando isso. Exatamente. Um ponto de informação turística para estar contando essas histórias. Exatamente. A falta de ter um museu com um bom monitor que conte toda a história, né? Exatamente. É bem isso mesmo, né? E de todas essas andanças que você já fez pelo mundo aí, qual a que mais te marcou? Qual a que mais te marcou, assim, que você sempre lembra? Cara, qualquer coisa você lembra. Então, São Paulo entrou na minha vida de uma maneira, cara. Eu assim, quando eu vou pensar em fazer uma viagem, a gente começa a calcular os custos. Aí você coloca, dá para ficar um final de semana, né, em Manaus.
Ah, cara, mas eu passo uma semana em São Paulo com esse dinheiro, cara. Então vamos ficar em São Paulo. Em São Paulo a gente aproveita. Porque eu sempre faço uma comparação, Godoy. Eu acho que São Paulo as pessoas têm uma visão muito errada da cidade. Quando eu falo que eu vou passear em São Paulo, aqui em Jardim Nobre, as pessoas, você tá ficando louco, o que você vai fazer lá, cara? Eu falei, o que você conhece em São Paulo? Eu vou no Brás. Você não conhece São Paulo, né, cara? Você não sabe o que é São Paulo. Eu faço uma comparação sempre de São Paulo com Buenos Aires, por exemplo. As pessoas saem daqui e vão para Buenos Aires. Nada contra. Mas você vai conhecer lá, você vai na Ricoleta. Pô, você vai na Consolação, mesma coisa. Eu, particularmente, acho a Consolação mais bonito. Então, é um turismo urbano. Sim. E São Paulo a gente não tem essa visão. O brasileiro não tem essa visão de turismo urbano em São Paulo. Então, quando eu tive a primeira vez que eu fui para São Paulo com essa ideia, assim, na São Silvestre a gente sempre vai e faz passeios na São Silvestre. Mas a gente pegou um dia, só eu e a Gisele, a gente passou 3 dias aí, intensos, cara. Intensos em São Paulo. A gente quase nem dormia, cara, porque era teatro 1h da manhã, tudo. Então essa viagem marcou demais para mim, porque a partir dela eu vi o tanto que São Paulo é maravilhosa e o tanto que São Paulo gosta de mim também, cara. Porque eu tenho uma sorte em São Paulo, tudo dá certo para mim aí, os horários batem certinho, tudo dá certo, cara. Então São Paulo é sempre uma viagem muito importante. Eu fui agora, a gente estava aí na época do coronavírus, cara. Puta, a gente foi em teatro, e fomos assistir o jogo do Santos e Palmeiras no Pacaembu. Então são coisas que São Paulo é a minha cidade, é a paixão da minha vida, cara. Eu amo demais essa cidade sua. E São Paulo sempre abre os braços para quem abre os braços para ela. Você pode ter certeza. Sempre. A sensação é essa mesmo. Tem sempre uma coisa bacana para mostrar, sempre uma curiosidade. São Paulo é uma cidade que evolui muito rápido, muda muito, né? Muita coisa muda aí com uma certa rapidez. Exato. E está sempre disposta a receber realmente os turistas, exato, né? Você não foi comigo na Fernanda Montenegro. A gente chamei para ir na Fernanda Montenegro comigo e você não foi. Eu não lembro, eu tinha um compromisso, não é? Eu acho que você estava doente, alguma coisa assim que você estava. Foi exatamente. Foi exatamente. Eu passei bem uns maus momentos aí, né? Essa viagem eu fiz sozinho. Foi a primeira vez que eu fiz sozinho para São Paulo. Peguei o ônibus e, eu preciso ver a Fernanda Montenegro. Aí eu fui sozinho, cara, e fiquei o final de semana, aí fiquei sábado, domingo e segunda-feira. Vim embora na terça só. Foi incrível, né? Não, mas São Paulo sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma coisa bacana, né, para se ver. Aí você até falou do turismo, né? A gente chama aqui de turismo tumular, arte tumular, né? Eu lembro que a gente foi, só que eu também não pude ficar muito lá. Lá no cemitério da Consolação, né? De uma das vezes que você veio aqui. Ali é um tour muito bacana. As pessoas se impressionam. Às vezes eu falo, todo mundo fala, nossa, credo. Mas para quem vai, para quem se propõe, é o que eu falei. Tá de braços abertos para quem está de braços abertos para ela também. Porque é sensacional. Aqui em Jardinópolis a gente tem uma relação com o cemitério já... Desde quando a gente nasce, já fica sabendo história, porque a história do nosso cemitério, com certeza, inspirou Dias Gomes no Bem Amado. Porque o nosso prefeito aqui, em 1900, o prefeito constrói o cemitério, e aí a cidade fica 34 dias sem ninguém morrer, cara. Ninguém morre na cidade. E aí o prefeito morre. João Muniz Sapucaia. O prefeito é o primeiro a ser enterrado no cemitério. E a Janete Claire, que foi esposa de Dias Gomes, ela morava em Franca, né? Com certeza ela escutou essa história e a gente acredita que tem alguma ligação. E ali dentro, é um dos cemitérios mais antigos da nossa região. A gente tem arte tumular ali, muito. A gente tem um caso muito bacana, que é o túmulo invertido, chama. Em 1902, uma pessoa morreu de varíola. Então, o túmulo... Hoje, ele está no meio do cemitério, mas antigamente ele era o último túmulo. E ele está de costa para a porta. O anjinho dele, tem um anjo que está de costa para a porta do cemitério, para sinalizar que ali tem uma pessoa que foi enterrada com uma doença contagiosa. Nossa! Olha que coisa, você imagina. E também dentro do cemitério tem a igreja de São Pantaleão. O teto do cemitério é um disco voador, cara.
Olha. Porque o nosso prefeito, o prefeito acreditava que quando a gente morria, a gente pegava um disco voador e ia para um planeta evoluído. Então é um disco voador no teto da igreja. Que Então barato. a gente cresce com uma relação de cemitério muito diferente. Mas aí, em 2008, quando eu fui na São Silvestre a primeira vez, a gente estava andando e eu passei em frente ao Consolação, primeira vez. E tinha um coveiro na porta ali. Aí perguntei para ele, tem algum famoso enterrado aí? Ele falou, ixi, filho, é o que mais tem, cara. Ele pegou e me deu um mapa. Sim. Ele me deu um mapinha. Tem um mapa. Lembra, um laranja. Hoje está na porta do Consolação Grande, mas eles entregavam, né? Eles entregavam esse mapinha. Ele falou assim, ó, o Monteiro Lobato já está aqui do lado, aqui já, da parede. Godoy, quando eu cheguei na frente do túmulo do Monteiro Lobato, cara, parecia que eu estava na frente dele. A sensação que eu tive de estar em frente ao túmulo do Monteiro Lobato. Eu senti uma energia, cara. Falei, meu, que é isso, cara? E aí comecei Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Eu fiquei encantado com aquilo, encantado. Amei essa experiência. E a partir daí eu comecei em cemitério em todo quanto é lugar que eu vou em cemitério. Ano passado até, a gente fez um tour aí por São Paulo, a gente foi no Araçá, no Cemitério da Consolação, nos Protestantes, em São Paulo, e fui lá em Embu das Artes ver o túmulo do Mengele, do nazista. E aí, entre um e outro, a Maria Rita falou assim pra mim, ô pai, onde a gente vai agora? Eu falei, a gente vai no cemitério. Eu falei, você tá de brincadeira. Pô, já era o quarto cemitério que ia. Você tá de brincadeira. Não é possível, ela não entendeu nada. Pô, mas aí eu fui naquele cemitério de São Paulo. Cara, que cemitério é aquilo? Aquilo é um museu, aquilo é uma coisa maravilhosa. É a última obra do Vitor Brecheret, tá ali, né, que é Os Anjos. Um túmulo maravilhoso. Sim. Então eu comecei a olhar de forma diferente o cemitério. E é isso que as pessoas, né, não têm essa visão. As pessoas vão em Buenos Aires ver cemitério, mas a gente fala para visitar o Consolação, fica meio ressabiado. Né? Acho estranho. Isso, né? Ali é muito legal, porque eu já levei grupos ali, e nós fomos no túmulo da Marquesa de Santos, né? E tem uma lenda que diz que as mulheres que querem arrumar um namorado, um marido, tem que dar 3 voltas, né? E aí, em volta do túmulo, né? E aí foi muito engraçado que o pessoal ia pra gente, não é para ficar o dia inteiro, não, é só 3 voltas, que tinha um pessoal mais desesperado, né? Que queria ficar dando volta sem parar ali. E ali tem muita história bacana também. Em frente a ela tem o túmulo daquele sanfoneiro, o Mário Zan, né? Que era apaixonado, leu a biografia dela e foi pesquisador, era apaixonado, e toda semana levava uma flor para ela no túmulo. E quando ele faleceu, a filha dele conseguiu comprar um túmulo em frente, né? Que é praticamente em frente. E agora é ela que vai lá visitar o pai e leva a flor para a Marquesa de Santos. São histórias muito... Aqui na nossa região, nas cidades mais na época do café mesmo, existiam 2 cemitérios, o cemitério dos pobres e dos ricos, que eles falavam. Sim. Em Araraquara é muito interessante porque no cemitério dos ricos está enterrado um escravo, chama Preto Eduardo. Ele está enterrado lá. E lá no túmulo, em mármore, tem a lápide. Quem enterrou ali foram os donos. Os donos tinham dado liberdade para ele muito antes da Lei Áurea. E ele se transformou da família e eles fizeram questão que ele ficasse enterrado no cemitério dos ricos. Compraram um túmulo para ele e ele está lá no cemitério dos ricos em Araraquara, como é chamado, o cemitério dos ricos. Está lá um ex-escravo. São histórias interessantes, né, cara? Guarda muita história, esses lugares guarda muita história, né? Então vale a pena deixar essa dica aí para o pessoal. Vai visitar, quem é aqui de São Paulo, visita a Consolação, visita o São Paulo, tem muita coisa aqui para ser visitada nessa área, e quem não é, procure o cemitério da sua cidade e tente saber as histórias. Da minha cidade também, eu sou de São João da Boa Vista, eu tenho até um catálogo que meu irmão descobriu e mandou para mim, falando sobre a história do cemitério e dos túmulos. Tem muita história, tem histórias românticas, tem histórias tristes, né? Tem muito tipo de história ali. É muito legal. E aí em São Paulo, você pega o Consolação, por exemplo, tem o Popó, que é um guia, que já é uma personalidade ali, né, cara? Sim. O Popó é muito importante no Consolação.
E no cemitério dos protestantes, cara, tem um coveiro lá, acho que ele chama Marcelo. Cara, que cara sensacional também, mesmo estilo do Popó, conta todas as histórias ali também. Muito bacana também, um belo passeio. E um cemitério bonito do protestantes, hein? Muito bonito aquele cemitério, atrás ali do Consolação. Do Consolação, né? E é interessante porque antes o da Consolação é o primeiro cemitério público de São Paulo, né? Antes dele tinha só o cemitério aqui, que você visitou também, que é onde fica a Capela dos Aflitos, né? Sim, eu lembro que você foi lá. E quem era protestante não tinha. Né? Você chegou aí na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco? Sim, tem o túmulo do professor, lá, né? Que era protestante. Ele ia ficar como uma vagando, acho que ia dar para os urubus comer, né? Que os alunos levaram ele para lá, porque naquela época protestante não tinha vez. Então, quando construíram o da Consolação, já pensaram nisso e construíram outro ao lado, um anexo, né? Justamente para isso. Né? Tem uma historinha do Monteiro Lobato e a Anita Malfatti, né? Que eles brigavam muito. O Monteiro Lobato falou para a Anita Malfatti, você vai ser enterrado em fundo de cemitério, você vai ver só. E acabou acontecendo, né? Que o protestante é no fundo do Consolação. No fundo. E ela está enterrada. E ela está enterrada lá no fundo. Só que o coveiro fala assim, só que o túmulo da Anita Malfatti não foi violado como foi o dele, né, cara? Roubaram aquele louro dele, bonito, que tinha no túmulo, né? Sim. O protestante está perfeito. É verdade. Então, e até há pouco tempo, não sei ainda, no dia do aniversário do Monteiro Lobato, se reunia os fãs lá, vestidos, né, caracterizados com os personagens. Eles passavam o dia lá conversando, contando histórias, relembrando as histórias. Era bem bacana. Quer dizer, o cemitério acaba virando também, de certa forma, um centro cultural, né? Que assim, se você pegar... Eu gosto de... Quando eu vou assim, eu fico pensando, cara, como é que foi o enterro desse cara, né, velho? Como é que foi, né? A comoção da época. Eu até acabei de ler um livro agora, que é onde eu fiquei sabendo que o Oswald de Andrade veio em Jardinópolis, chama Neve na Manhã de São Paulo. José Roberto Walker, que conta a vida de Oswald de Andrade até chegar na semana de 22 ali. Uhum. E ele começa o livro contando como foi o enterro do Oswald. Então ele fala que tinha muito jovem, porque o Oswald era um cara muito brigão, não tinha muito velho, não tinha muita gente da idade dele. Uhum. Aí você começa a visualizar. Como você já foi no lugar, você começa a visualizar aquele lugar. Então eu falei pra Gisele, cara, a gente precisa ir no túmulo de novo pra gente ter essa dimensão de como as pessoas, porque ele descreve bem, né? O túmulo do Matarazzo também, que eu acabei de ler uma biografia do Matarazzo também, conta como foi o enterro, aquele cortejo gigante até chegar na Consolação. Foi. E de repente você tá ali, é muito interessante, né? E é enorme o túmulo da família Matarazzo lá, né? É o maior da América Latina. Né? Então, e essa questão de você ler é muito legal, porque é uma forma de você viajar também, né? Nessa época de pandemia, é uma viagem, né? É só o que eu tenho feito. E me diz uma coisa, Cristiano, por falar em pandemia e tal, como que você vê o futuro das viagens pra gente? Com tudo isso que está acontecendo? Cara, eu acho que, como disse que eu sou um defensor do turismo regional, eu acho que não tem momento melhor, Godoy, para se trabalhar o turismo regional. Vai ser caro para viajar, vai ser muito caro para ir para o exterior, e como é que vai ser a questão de avião? Então eu acredito que agora as cidades têm que se movimentar para isso, cara. Cidades têm que acordar, porque o turismo, ele sempre salva a cidade dos problemas econômicos, cara. Turismo as pessoas não dão muita bola para isso, mas o turismo, você pega São Paulo, por exemplo, não tem Fórmula 1, a parada gay. Como que movimenta a economia da cidade? Sim, é absurdo. Acho que a cada R$1 investido, volta a 6, 7. Sim, até mais. Para a cidade. Até mais. São os três. Então, eu acredito que agora. Eu acredito que agora o momento vai ser de trabalhar o turismo local. Vocês aí em São Paulo, eu peguei um Uber. Nessa viagem que a gente fez agora. Eu fico hospedado ali na Brigadeiro com a Alameda Jaú, pertinho da Paulista.
O Uber nunca tinha ido na Paulista, cara. Sério? O Uber nunca foi na Paulista, cara. Ele falou assim, cara, é a primeira vez que eu passo aqui, eu preciso trazer minha família aqui para conhecer esse lugar. Cara, mora em São Paulo. É. Então, São Paulo são quantas cidades tem aí para se conhecer, cara? São Paulo Então, tem um momento mundo vai aqui, ser né? esse. Tem um mundo, cara. Tem um mundo. E não só de a gente, eu já conheço tudo em São Paulo. Uma que é impossível, né? Mas vai que você conheça todos os pontos turísticos e tem. Mas, cara, é muito evento. Sim. Você pega a Paulista fechada de domingo, meu amigo, o que é aquilo, cara? O que é aquilo? E ali você tem tudo para fazer, né? É muito maravilhoso. Você sabe que eu levei um grupo lá para fazer um tour. É legal, um grupo de Campinas. A dona da agência, ela estava fazendo, antes da pandemia, mais ou menos uma vez por mês, ela tinha um projeto Descobrindo São Paulo. Então, a gente, cada mês, eu levava eles em algum lugar. E aí teve um mês que nós fizemos Avenida Paulista e Beco do Batman, né, lá na Vila Madalena. E foi no domingo, né? Então, cara, foi uma coisa assim absurda. O que eles aproveitaram, tinha um senhor italiano, que é namorado da dona da agência, ele parecia uma criança. Ele alugou patinete, ele andava para cima e para baixo com o patinete. A moçada, que tinha o pessoal do grupo dela, né, parava em tudo quanto era show, cantava junto. Então, assim, a Paulista é um espetáculo à parte. Dá para você fazer quase que um tour de um dia só lá na Paulista, entrando nos pontos turísticos e vendo o que acontece, né? Não, e você deu um exemplo bom aí do Beco do Batman, cara. Eu fui no Beco do Batman, eu fui no cemitério de São Paulo e o Beco do Batman fica no fundo ali, né, do cemitério. Eu até falei com o Rui tá aqui me escutando aqui, o Rui é dono de agente de turismo aqui em Jardinópolis. Eu fui falar para ele isso no dia seguinte, falei, cara, era um lugar que se não tivesse acontecido o Beco do Batman, o que era aquele lugar, Godoy? Não era nada, era uma vielinha. E aquilo estava lotado, cara, que tinha de gente lá. As casas todas viraram lanchonete, cara, tudo coisa para vender. Que lugar que o turismo transformou. Foi o turismo que fez aquilo ali com a cidade. Até que se pintasse, que ali chama Beco do Batman, que do nada apareceu um grafite do Batman lá. E aí ficou como referência, né? Mas até então era uma viela escura, era um beco, né, que era até perigoso, ninguém gostava de passar sozinho ali e tal. Mas agora, depois que o pessoal tomou conta lá, os grafiteiros, foi... artesanato para comer. A Maria Rita ficou doida lá, cara, se encantou com esse lugar. Eu achei sensacional. Eu imagino. Eu achei muito bacana. Então, eu acho que o futuro do turismo é esse, cara. É a gente valorizar. Eu saio daqui para comer frango frito em Salles Oliveira. Eu vou comer torresmo em São Sebastião da Grama, cara, para comer um torresmo. Porque eu gosto é disso. Eu gosto de gente, eu gosto de ver a história. A gente foi em São Sebastião da Grama, Godoy. Você tem uma noção de como turista é lá, cara. Só tinha nós hospedados lá, não tinha mais ninguém. No outro dia de manhã, a gente ia correr em Poços de Calda. O hotel tava trancado, cara, com a gente lá dentro. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A gente que abriu, nós pegamos a chave na recepção e abriu o hotel e foi embora. Que barato, né? Você vê como é que as pessoas olham o turismo aqui nas cidades pequenas, cara. A gente tem que pensar nisso de uma forma diferente. Tem que valorizar isso, cara. Eu acho que você tem razão. Agora é a hora, né? Vamos procurar conhecer a nossa cidade, as cidades circunvizinhas, né? E depois ir abrindo em termos de Brasil. Tem tanta coisa bonita, tanta coisa para se ver, né? Mas especialmente na nossa região, né? Eu acho também que o turismo vai ser uma das molas propulsoras da nossa economia agora, né? Eu não tenho dúvida disso. Não vai dar outra. É o turismo mesmo que vai começar a levantar, né? Agora me fala uma coisa. Próxima viagem, quando acabar tudo isso, já tem alguma coisa planejada? Não vale São Paulo. Não tem jeito, cara. Tem que ser aí, né? Quero dar um beijo no chão dessa Paulista que eu tanto amo. É pra aí que eu quero ir. É o lugar que eu amo. E, cara, você não sabe como é que eu fico com o coração apertado cada vez que eu vejo as notícias daí.
Vi hoje o governador falando, não sei como é que vai ser a relação de vocês aí nessa segunda fase aí. Eu tenho uma pizzaria que eu frequento muito aí, aí na Brigadeiro, eu converso muito com o gerente lá, cara. Falou, como é que tá as coisas aí? Pelo amor de Deus, cara, preciso de vocês. É uma relação de carinho que a gente vai criando com cada ponto da cidade, né, cara? Pessoal do hotel. Então, eu quero ir para aí, eu quero ir para São Paulo, esperar passar tudo isso. Vamos ver como é que vai ser, eu vou torcer para ir. Mas enquanto legal. Isso, que eu puder ir nas cidadezinhas aqui do lado aqui, que é muito bacana. O Rui tá me falando aqui também, ó. O Rui, meu amigo, porque é difícil eu sonhar, sabe? Lembrar do sonho no dia seguinte. E ele tem uma agência de viagem aqui em Jardinópolis. E esse dia eu sonhei que eu tava no cemitério Pere Lachaise, cara. Sonhei que eu tava andando nos corredores lá do cemitério e já falei para ele, Rui, quando acabar isso aí, ver quanto é que tá uma passagem lá para Paris, que eu quero ir lá no cemitério Pere Lachaise lá. Quero lá conhecer. Quero um hotel ali pertinho do cemitério. Quero ver Torre Eiffel, não. Quero ver o túmulo do Jim Morrison, túmulo do Edith Piaf. Nossa, show de bola, né? Show de bola. Deixa eu só dar um alô aqui, Cristiano. Muita gente aqui, lá do Rio Grande do Sul, Silvana Guedes, as guias aqui de São Paulo, minhas amigas, a Ana, a Cristiana, muita gente conhecida aqui participando, pessoal seu aí também participando em peso. Sim. Gente, muito obrigado aí pela audiência. O pessoal da TAG, o grupo de leitura que eu faço parte, está aqui acompanhando. A Ana está falando que o Beco do Batman é um dos lugares mais visitados de São Paulo hoje, olha só. Olha só, interessante. Aí tem alguém falando do torresmo, até eu fiquei com vontade de comer esse torresmo aí, viu? Você sabe que esse torresmo, Godoy, eu fiquei sabendo desse torresmo, eu estava assistindo conversa com o Bial, e aí estava o Jefferson Rueda, que é dono da Casa do Porco aí em São Paulo. Sim, sim. E ele é de São José do Rio Preto. São Sebastião da Grama é a cidade vizinha. E ele fez um documentário sobre esse torresmo em São Sebastião da Grama, sobre a culinária de São Sebastião da Grama. Eu fiquei, cara, vamos pra lá, cara. A gente ia correr em Foz de Caldas, a gente não vai dormir em Foz de Caldas, não. A gente vai dormir em São Sebastião da Grama para comer esse torresmo aí tradicional, que é o Bar do Carlão, chama o bar. O bar é sensacional. Aí, ó, passamos mais um sábado. A Amélia lá de Peruíbe está falando para você dar o endereço do torresmo. Ele acabou de falar, Amélia, Bar do Carlão. Olha que interessante, a Silvana colocou aí também, Godoy, a Silvana colocou o JK de Franca. Eu também fui lá, no restaurante Barão, que é muito tradicional. E nesse dia, a gente esquematiza para curtir a cidade ao máximo, como eu te falei. Esperamos ter um dia que tinha jogo de basquete, para ir assistir um jogo de basquete, comer aí o filé JK no Paula Barão, no Barão, restaurante Barão. As tradições, as histórias das cidades, né, cara? Eu acho que isso que é gostoso. A gente isso mesmo. É o meu estilo de ser turista. Assim, não tem nada contra quem fica na praia sentado o dia todo. Eu acho que cada um tem que fazer do jeito que gosta. Eu gosto de conhecer lugares, gosto de conhecer gente, conhecer os costumes das pessoas. Essa vivência, né? Essa vivência do local, né? É muito legal. É muito bacana mesmo. Só faltou você falar de uma coisa. Do seu time aí, que você vive no estádio torcendo por ele. Ele também me faz viajar, cara. Também, né? Também é uma desculpa para ir viajar. Eu torço pro comercial de Ribeirão Preto. E o comercial, aonde joga, eu vou atrás. Então, já fui, em São Paulo, ano passado eu fui no campo do Juventus. Sim. Tradicional canole lá, né? O canole maravilhoso. Sim, né? E olha só, para comer esse canole, eu fiquei na torcida do Juventus, cara. Não fui na torcida do comercial. É uma tradição comer o canole. É só a torcida do Juventus. Então você tem que fiquei na torcida do Juventus, sentei ali, comi o canole no intervalo, como é a tradição. Esse ano eu fui no campo do Nacional, na Barra Funda. Eu fui lá, assisti o jogo. E já fui em várias cidades com o comercial, cara. Fui em Jaú, fui em Franca, Catanduva, Matão. Cata a família e vamos assistir jogo, cara. Também é uma forma de turismo também que a gente faz. Sim, claro. A gente sempre vai... ou a gente vai um dia antes, ou a gente vai bem mais cedo para curtir a cidade. Sim. E depois vai pro jogo.
é algo também que é uma desculpa que eu uso, né, para viajar. Não, mas o fato de você ter ido aquela vez que eu não te encontrei, mas encontrei a Gisele em Poços de Caldas, é Sim, um turismo. sim, Toda vez que você se desloca do seu ponto, né, sim, para fazer alguma sim, atividade, sim, não trabalhar, né? Menos o trabalho, que às vezes você precisa sim. ir a trabalho e tal. Mas Aham, o esporte, o lazer, a saúde, tudo é. isso faz parte do Ah, turismo, né? e quando tem jogo, quando eu tô num lugar que tem jogo, eu vou assistir também. Esse ano eu fui assistir, eu estava em Pós de Calda para correr e teve Caldense e Uberlândia. A gente foi assistir o jogo. Na minha lua de mel, cara, teve América de Natal e Vasco. Nós fomos assistir jogo. Na lua de mel nós fomos assistir jogo. Tava lá no Bom, campo. ainda bem que a Gisele te acompanha, né? Ela também É, gosta, né? parceiro. Não, na lua de mel nós fomos em cemitério, cara. Fomos no cemitério de Também. Alecrim para ver o túmulo do Câmara Cascudo. Aí, Olha, lua de mel em cemitério. não, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu estou falando da Gisele, da esposa dele, né? Ele acabou de falar que foram ver o túmulo do Câmara Cascudo e tal, mas a Gisele é contadora de histórias. Ela participa de um projeto muito legal de contação de história em parques, né? Em escolas, e também conta histórias aqui no no Instagram, né? De vez em quando eu consigo, eu sigo ela um pouquinho lá nas histórias dela. Então, aí foi o casal perfeito, a união perfeita, né? E para Deu coroar certo, ainda bem. a Maria Rita e o Herbert, né? Imagina se ele é fã de música também, né? A filha dele chama Maria Deve Rita e gostar. o filho chama Herbert, né? É homenagem, é homenagem. Cristiano, a gente está quase no finzinho já do nosso bate-papo. Foi um prazer muito grande. Obrigado por topar conversar comigo, mostrar esse outro lado, né? Esse outro lado da viagem, né? E esse lado que é muito bom na nossa profissão, na minha profissão de guia, que é fazer amizade, né? Fazer amizade e ter sempre alguém conhecido em alguma cidade, de repente está passando por lá, fala, vou dar um alô, tal. Então acontece muito disso. E a gente é o exemplo vivo disso. É uma amizade que eu Verdade. tenho muito orgulho de ter, viu, cara? Muito Eu orgulho digo mesmo. mesmo, cara. Eu digo mesmo, você é uma pessoa muito bacana, encantadora. E a gente teve muita sorte de ter você como guia naquele Roda São Paulo. Escolhemos o roteiro certo, né? Se tivesse escolhido o outro roteiro aquele dia, eu não teria te conhecido. Escolhi o perfeito. E a gente se transformou Obrigado. amigo. Eu quero, cara, desejo muita sorte aos guias de turismo, às agências de turismo, agências de viagem, a todos vocês que estão sofrendo bastante, foram os primeiros a parar e serão talvez os últimos a voltarem, que vocês tenham muita serenidade, muita força nesse momento, que eu tenho certeza que vocês serão recompensados. Vai dar tudo certo, torço muito por isso, porque é algo que eu amo, é algo que eu adoro viajar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, cara. A gente vai sair dessa, a gente vai viajar muito ainda, eu tenho certeza disso. Se Deus quiser. Olha só, estão falando aqui, a Silvana Guedes falou que foi no cemitério vertical de Santos, no túmulo do Chorão. Lá também tem a Maria Féia, também tem a Maria Féia do Crime da Mala. Do crime O da Crime da mala. Mala também está em Santos também, Também, né? lá de Santos. E a Cristiana está falando do cemitério de Paranapiacaba, que é muito interessante também. Ah, que bacana, que bacana. Então fica aí as dicas, né? Você vê que não somos só nós que gostamos, né? Não somos, não. A Amélia também conhece Paranapiacaba. Olha lá, a Gisele está falando que vai contar amanhã às 10 horas. Gisele, ainda dá tempo de você colocar o nome aí da contação de histórias. Por favor, Gisele, coloque aí para o pessoal te acompanhar. A gente fez um projeto aqui em Jardinópolis, o Godoy, também, para contar a história de Jardinópolis para as crianças. A gente contou a história durante 4 meses. A gente contou essas histórias orais da cidade para as crianças aqui do 6º ano de uma escola aqui da cidade. Cara, é impressionante como que as crianças não conhecem, os adultos não conhecem, mas eu acho que são com as crianças que a gente tem que trabalhar para conhecer as histórias da cidade. Porque as crianças contam para os pais e aí as coisas vão se multiplicando, né? Exatamente. Trabalhar as crianças. Muito legal esse projeto. Bom, Cristiano, antes que derrubem a gente, que já está dando horário, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que falamos tudo que a gente precisava.
Por nós a gente continuava, né? Se tivesse uma cerveja e o torresmo, então virava a noite. Aí já era. Falar de São Paulo, então, nem se fala. A gente fala mesmo. É isso aí. Eu quero agradecer também ao pessoal aí que nos acompanhou, né? Lembrar a todos que fiquem em casa, se possível, tomem todas as precauções, que é muito sério o que a gente está atravessando, mas tomando cuidado e com muita fé a gente vai conseguir sair dessa, né? E estamos aí, aqui em São Paulo, à disposição de vocês, aí em Jardinópolis, procurem o Cristiano, ele sabe tudo da cidade, vocês já perceberam, da região, né? E muito obrigado mesmo, tá? Valeu, obrigado pelo convite, Godoy. Obrigado. Eu que agradeço. Fiquem bem, dá um beijo na Gisele, nas crianças. Tá? E até qualquer hora. Ou aqui ou aí. Tá bom? Beleza, a gente se encontra. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.